Noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Jorge. Boa noite, Cristiane, como está? Estamos bem. Estão me ouvindo bem? Dá um alô aí, gente. Estão me ouvindo bem o Jorge também? É, Sim, edição. dá um alô aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Coppe, da Universidade Federal de Uberlândia. Sou docente do curso de matemática do ICEMP, no campus Pontal. E hoje nós estamos com mais um Conversando com o NEAB e vamos falar de Sona angolano. E nós temos aí a presença do professor Jorge Veloso. Ele é professor na Universidade Luiz Conde, na Lunda Norte, em Angola, na África, e é diretor da Escola Superior Pedagógica dessa universidade e possui doutorado e mestrado na área de ensino de ciências de matemática e didática da matemática, e a graduação em ensino de matemática. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa manifestação, essa arte, essa tradição angolana nas areias, e nós vamos passar para você, Jorge. Nós já agradecemos o seu aceite para falar, compartilhar conosco aí de Angola, né? Sobre os sonas. E a gente vai começar pedindo para você falar um pouquinho para a gente sobre a questão ancestral que envolve o sono angolano. Muito boa noite, Cristiane. Obrigado pelo convite do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Boa noite a todas as pessoas que estão nos a acompanhar. É um prazer estar aqui a partilhar algum conhecimento, refletir um bocado em torno da nossa cultura e da sua ligação à matemática. Portanto, é um prazer falar de etnomatemática. Pois é, a tradição. Eu vou começar por falar um pouco do que é isso, Sona, para as pessoas terem uma ideia. Sona é um desenho que é executado na areia úmida. Portanto, ele começa pela marcação de alguns pontos referenciais na areia úmida, e depois o mestre de Sona, também chamado de Aquacuta Sona, executa então esse desenho, né, começando num ponto qualquer, numa zona qualquer, e depois, sem levantar o dedo ou o instrumento ou o pau que estiver a usar para fazer o desenho, ele vai passando por entre os pontos todos e faz uma figura geométrica muito linda. Na maioria esmagadora das vezes, o desenho tem onde começa. Para as pessoas melhor perceberem, eu partilhei há pouco tempo a construção de 2 Sona no meu perfil do Facebook. Vocês vão ver, vão gostar, vão ver. É complexo, muito interessante, e quem consegue fazer isso tem que ser uma pessoa com grandes conhecimentos. Daí a grande importância, né, da complexidade com que se tem. E ao longo de vários anos, isso é uma tradição de povos do leste da Angola. Tanto Chokwe, Ganguela, Luxás e outros. É Angola, um bocado do Congo Democrático, um bocado da Zâmbia. Mas atualmente quase que não se vê em outras regiões, somente tanto na parte angolana. Esses desenhos eram feitos como forma de transmissão, não é? Transmissão de geração para geração, não é? De conhecimentos, partilhas de experiências. Também eram feitos em cerimônias de iniciação, faziam e fazem parte de todo tanto da vivência, do modo de vida desse povo. Estes desenhos também serviam pela complexidade que tem, também serviam de disputa também. Portanto, havia
ter ocasiões em que alguns dos mestres são pessoas habilitadas para fazê-lo. Portanto, vejam dizer que são mestre de sona, não é? E que a coisa não é tão simples assim que acabava por estabelecer tratos sociais, não é? Em função da capacidade de execução, em função da capacidade de construção. Então, dizia que também estes desenhos estabeleciam, acabavam por estabelecer alguma ideia, porque também eram usados para a competição. Quanto mais complexos os desenhos executados, então melhora a qualidade do mestre de sona. Enfim, há muito que se diga sobre a cultura dos sona e vou apenas lançando aqui alguns aspectos para que as pessoas compreendam, as pessoas tenham alguma ideia. Há Sim, uma... a questão, só um detalhe, né? Porque como eu tive esse privilégio de conhecer o mestre Sona no colóquio internacional de educação matemática, de etnomatemática, que nós tivemos ano passado em Dundo, eu queria que você explicasse um pouquinho quem pode fazer esses desenhos. E aí sim a questão da ancestralidade. É sempre uma pessoa mais idosa, e esses mais idosos é que vão montar uma escola de mestres sonas. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa tradição nessa escola de mestres sonas, né? A escola denominada Mukanda portanto, é um espaço em que o jovem, o adolescente, é submetido a alguns para transitar, para ser reconhecido na sociedade já como uma pessoa adulta, já como uma pessoa capaz. Então, como estava a dizer a Cristiana, as pessoas adultas muito mais experientes têm esse conhecimento preservado. Portanto, não é um conhecimento muito generalizado. Tem esse conhecimento reservado. E fruto do trabalho dessa escola, do Mukanda, os jovens iniciados, né, os jovens que estão nessa fase de transição para um outro estatuto, como adulto, como pessoa já idônea, pessoa responsável. Então, conforme a sua progressão nos ensinamentos que iam tendo, então também tinham acesso aos ensinamentos dos mestres de sona sobre alguns desses sonas e os significados. Portanto, não é só o desenho por desenho, é o desenho, sona e o significado que está associado a eles. É aqui uma dimensão antropológica muito forte associada aos sonos. É uma reserva, acaba por ser uma reserva de conhecimento do povo, uma reserva de valores, de princípios, né, que são transmitidos por essa via dos sonos. Bom, aí a outra relação com sonas que extrapola a tradição, a ancestralidade, é o campo e a cultura, lógico, né, local, é o campo da educação, né, Jorge? Então, eu queria que você falasse um pouco como que a universidade, né, e a formação de professores vê esse patrimônio, essa tradição sona e como isso tem circulado aí no contexto educacional da Lunda Norte, especificamente de Angola. É, é, é interessante essa colocação que você faz, Cristiano. Nós sabemos que os sona vão desaparecendo. Portanto, as pessoas que executam, fazem os sona, já não são tantas quantas existiam antes. Isso por força das influências que fomos sofrendo, nomeadamente colonialismo. Né? Então, já quase que o número de executantes dessa arte é pequeno. O que faz com que as pessoas percam, a sociedade perca, vai perdendo, não é? O conhecimento, vai perdendo os valores que estão associados à persona, vai perdendo isso de vista. Então, nós, enquanto universidade, enquanto escola superior pedagógica, achamos que
seria interessante ir retomando isso. Portanto, a ideia surge porque nós vemos o sono no meio em que vivemos e porque também estamos vivendo que ele é muito valorizado, ele é muito reconhecido, é muito associado à matemática. Então nós pegamos nisso e estamos a fazer uma espécie de retoma, não é? E vamos demonstrar por via de um programa de extensão universitária e que passa pela partilha desse conhecimento, discussão, abordagem desse conhecimento com os nossos estudantes, futuros professores de matemática. E isso tem sido bom nos dois lados, porque do lado dos estudantes, futuros professores, eles muitos não sabem, vão aprendendo, vão sabendo, vão sabendo do que se trata, mas por outro lado nós temos alguns estudantes, futuros professores, que viveram isso de perto. Então, é uma via, é um caminho de dois sentidos. Portanto, quando estamos a partilhar o conhecimento com os futuros professores, às vezes somos surpreendidos por pessoas que conhecem isso e viveram na primeira pessoa e também nos transmitem. Isso tem sido bom porque o futuro professor vai, vai encarando a aprendizagem, caso, enquanto está a formar, e no futuro o ensino da matemática como algo que na sua tradição, no fundo, não é novo. No fundo, não é novo. Ele é da maneira convencional, como sabemos, mas ela também existe nas práticas culturais que ele está inserido. Isso tem sido bom porque o futuro professor olha de outra maneira a matemática. Ele sente-se parte, sente-se inserido. E ao ensinar, mesmo ao aprender e depois ao ensinar, ele consegue sentir-se tanto parte integrante e valorizar mais. Isso é uma experiência interessante. Sim. Vou lembrar os nossos colegas que estão nos acompanhando, que podem colocar suas perguntas e dúvidas para o professor Jorge e a gente vai tentar interagindo e falando um pouco mais das curiosidades e da importância desse valor cultural, dessa tradição cultural que são os sonas. Dentro desse movimento, né, Jorge, científico e de valorização cultural angolana, eu sei que há um movimento político para que o SONAS se transforme, né, ou seja reconhecido, isso é uma ação de vocês, como patrimônio material. Né? E eu queria ouvir um pouquinho sobre esses movimentos, essas ações que vocês fazem junto ao governo angolano para validação patrimonial dos SONAS. De fato, há essa iniciativa. Tecnicamente, por aquilo que nós temos do Ministério, na altura Ministério da Cultura, agora houve reestruturação e fundiram-se ministérios agora é Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Fruto que temos da nossa interação com colegas tanto ligados à cultura, nós aprendemos que é patrimônio imaterial e o que nós podemos fazer, e também de interesse dos colegas do setor da cultura, é fazer com que ele evolua para patrimônio cultural imaterial. Uma coisa é patrimônio imaterial, outra coisa é patrimônio cultural imaterial. Por isso é que nós falamos apenas de patrimônio imaterial. Depois do reconhecimento oficial do Estado angolano, aí passa para o patrimônio cultural imaterial. E estamos a fazer caminho para isso, são requisitos para tal. A Universidade de João Conde fez um acordo na altura, Ministério da Cultura, onde se reconhece essa possibilidade, onde ficou-se com o compromisso de se declarar o SONA como patrimônio cultural e material. Portanto, esse compromisso já existe, tanto a parte da universidade feita e, digamos assim, a bola está do lado do setor da cultura, e que a qualquer altura poderá, no âmbito do acordo estabelecido, fazer a sua parte, declarar a zona como patrimônio cultural e material.
Portanto, há esse trabalho, por via dele, o que é que se consegue quando chega a patrimônio cultural material? Consegue-se proteção social. Portanto, o Estado angolano aí passa a proteger oficialmente, passa a trabalhar oficialmente na proteger e trabalhar na preservação desse grande. Portanto, é isso que nós queremos, no fundo, para já, porque tal como vários autores que escreveram sobre Sona reconhecem, ele, com o passar do tempo, vai desaparecendo. Os seus executantes, tanto os mestres de Sona, sabem fazer isso, vão desaparecendo. Então é preciso rapidamente trabalhar na sua preservação, na sua divulgação, na massificação. É esse trabalho que estamos a fazer. E não vamos. No âmbito do que se estabeleceu com o Ministério da Cultura, nós não pretendemos ficar por aí. Queremos ir mais além. Nós queremos fazer com que os Sona sejam o primeiro patrimônio cultural e material da humanidade. Uma fase é a nível nacional, outra fase é a nível mundial. E, mais uma vez, os Sona preenchem todos os requisitos para o efeito. Vou fazer aquele trabalho, um trabalho de base, de organização, de processo, todos os requisitos. Esse caminho também podemos percorrer logo a seguir a etapa nacional. Ô Jorge, nós temos 3 perguntas aqui e o nosso tempo é corrido. Uma é do Thomas Veloso. Ele Ok. quer saber se há alguma versão, aplicação digital já acerca dos Sonas. Ok. Pergunta interessante, pergunta muito interessante. Há dois autores. Um, dois autores. Um americano, que é o Dara Shavy, e outro italiano, que é o Favilli. Cada um deles construiu um software sobre o Sona. Portanto, no caso do Dara Shavy, o software que ele fez permite que simule a construção de um Sona. E no caso do Favilli, o italiano, é um software que permite fazer, que ele chegou a usar na escola, permite fazer, portanto, permite calcular, com base na ideia do sono, o mínimo múltiplo comum, o máximo múltiplo comum. O sono tem também esse lado que pode ser explorado. Então, assim, a software. A gente tem agora uma pergunta, Jorge, do Bruno Semar. Como você enxerga os estudos que temos hoje sobre o Sona, chamando-os até de geometria Sona? Pergunta interessante. Geometria Sona é uma designação introduzida por Paulo Gerdes. Paulo Gerdes é um investigador, é um cientista moçambicano. Infelizmente já não vive, já não está em vida desde 2014. Que na verdade é a pessoa que começou e deu profundidade à associação dos Sona com a matemática. Ele é a primeira pessoa, de acordo com os estudos, as pesquisas que temos feito, que associou os Sona à matemática. No caso dele, ele associou a geometria, falando da simetria, da monolinearidade. Então, para quem não percebe bem, monolinearidade é aquilo que eu fui falando na definição dos Sona, não é? Quando o seu construtor começa a desenhar e sem levantar o dedo, né? Só levanta o dedo no fim, depois de acabar o desenho. Então, isso aqui é a ideia de monolinearidade. Uma só linha para fazer o desenho. Tanto, falou também da simetria. A simetria, eu vou dizer que é simetria. A simetria, quando nós olhamos para um espelho, né? Nós vemos a figura, a nossa imagem. Então, essa é a ideia de simetria, né? Então, Paulo Gerdes explorou isso e fruto dessa exploração, então, simetria Sona. É interessante, é muito bom o trabalho dele, o trabalho que ele fez, entre outras explorações que ele fez. Outra pergunta é do nosso colega João Gabriel. É possível estabelecer um diálogo, um paralelo entre os Sonas e os Adinkras?
Os adinkras são os desenhos de Gana, né? E tem também toda uma simbologia e também é possível trabalhar com a geometria. Então, não sei se você vê essa possibilidade de estabelecer esse paralelo entre os sonas e os adinkras. Bom, só pelo facto de serem desenhos, claro, já vi alguma associação. Não aprofundei muito esse desenho do Ghana, mas posso lhe dar a ideia, não deve ser muito diferente daquilo que a literatura diz, no caso de Paulo Gerdes, em relação ao desenho dos Vanuatu, penso que é assim, portanto, de uma ilha do Pacífico. Há um desenho que se aproxima, que se assemelha aos Sona, mas, o Sona tem algo que tem maior complexidade, tem muito mais complexidade. Então, isso é reconhecido por vários estudiosos. E certamente chegar-se-á a mesma ideia se fizermos a comparação com esse desenho do Ghana, por causa, por causa de características que são muito peculiares ao sono. Aquela que eu passei há pouco tempo, da universidade, quer dizer, o desenho começa, né, começa e só se levanta o dedo ou o instrumento que estiver a usar para desenhar no fim. Então, isso torna o desenho muito, mas muito complexo. E também por causa da grande simetria que aparece no sonho. Os próprios autores como Paulo Gerdes e outros dão uma posição de destaque aos sonos em relação a outros desenhos na área de outros povos, por causa do grande rigor com que são executados. Portanto, essa é uma espécie, essa é uma comparação que se pode fazer de maneira geral. Tem mais uma pergunta aqui sobre do Thomas Veloso, se existe alguma relação com outras culturas fora do continente africano, dos sonas com outras culturas fora do continente africano. Sim, essa aqui eu exemplifiquei, de uma ilha no Pacífico. Sim, essa. Essa que mais se destaca. Sim. E fora do continente, não fica só também se relaciona com questões da matemática convencional, muito complexas, com teoria de grafos, topologia, e outras questões. Então, é uma relação que não fica pelo elementar. A relação dos sonos não fica com outras culturas, com outros conhecimentos, não fica pelo elementar, vai ao mais complexo. Para terem uma ideia, tanto o sono tem tido a aplicação em três dimensões, em três vertentes da matemática: matemática pura, matemática aplicada e educação matemática. Esta é a área em que eu trabalho, educação matemática. Para dar algumas ideias rapidamente, na matemática pura, inclusive, a matemática nova, né, que surge com inspiração no Stona, com base, não só inspiração, mas também com base nos conhecimentos, no rigor do Stona. Tanto não é só inspiração, são mesmo os critérios com que o Stona tradicionalmente são construídos. Sim, Jorge, agora uma questão aí, enquanto pesquisador, enquanto professor, né? O que foi que te motivou, né, enquanto educador, formador de professores, diretor da Escola Superior Pedagógica, a buscar esse elemento cultural, né? Trazer esse diálogo da tradição cultural, oral, para a universidade? Né? Que a gente sabe que esse movimento dos valores culturais, das tradições culturais na universidade científica, eurocêntrica, não é algo muito simples de fazer. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessas motivações, né? O que me motivou?
Bom, a abordagem universitária do Sona já existia, não é? O que fizemos o que estamos a fazer, é procurar trazer essa abordagem também para a Universidade de Legião Conde e por via disso, alcançar, resolver problemas que existem no sistema de ensino, como, por exemplo, algo que se está a falar agora, a revisão dos manuais escolares, não é? E nós queremos introduzir, queremos também dar nosso contributo, não é? Introduzindo aí aspectos próprios da cultura relacionados à matemática, na matemática. O que me motivou foi, como sabe, eu fiz doutoramento há alguns anos e num dos eventos em que eu participava, não é? Logo a seguir do doutoramento, encontrei um investigador que, que, que chamou muita atenção. Por que chamou a atenção? Você conhece, você sabe o Arthur Paulo. Chamou muita atenção por quê? Porque ele é cidadão estadunidense e fala português, faz muita confusão. Porque na minha cabeça no geral, portanto, se um cidadão estadunidense fala português, ele tem que ser diplomata ou tem que ser uma pessoa que faz estudos de língua portuguesa, então, coisa do gênero. Agora, um investigador de educação matemática, por que tu vai aprender português se as grandes investigações fazem-se mesmo em inglês na língua dele? Então chamou uma atenção e comecei a investigar um pouco da vida dele e encontrei que ele escrevia, a dada altura da vida deles, ele escreveu sobre o sono. Escreveu sobre sono e ele escreve muito sobre etnomatemática. E fiquei ainda mais motivado em falar sobre sono porque ele está a falar da minha terra. E senti-me meio envergonhado. Como é que ele fala tão bem do lugar onde eu vivo e eu nem sequer toco nisso? Então, isso é uma das coisas que me despertou para começar a investigar sobre Sona e hoje tenho feito investigação. E depois também eu fui tendo contato com colegas brasileiros e também chamou muita atenção a forma como os colegas brasileiros fazem essa abordagem, essa retoma da cultura e tentam colocá-la na educação, digamos assim, convencional. Portanto, essa dimensão etnomatemática que os pesquisadores brasileiros tentam dar ao ensino, ou seja, a ideia de etnomatemática aqui é vamos sim fazer a matemática convencional, mas vamos valorizar, considerar, respeitar e introduzir também questões próprias da forma de estar das comunidades em que o ensino vai se realizar. Então, essas ideias todas me motivaram muito e fazem com que eu continue a trabalhar nisso. Joia, nós temos mais duas perguntas. Uma é do Joel Pele. Tudo bem, Joel? Ele pergunta o seguinte: de maneira geral, é possível trabalhar o sona com a música? Opa, lá está algo que lá está algo trabalhar isso com música. Eu vou começar a trabalhar nisso, vou investigar sobre isso. Eu tenho alguns colegas, alguns amigos que me têm ajudado, amigos, instituições, no caso o Museu do Dundo, o Gabinete Provincial da Cultura, que me têm ajudado a aprofundar, a conhecer mais sobre isso. Eu vou lhes colocar essa questão e certamente haverá novidades. Pelos meus estudos, assim, é bem curiosa a pergunta do Joel. A gente vê uma aproximação com a contação de histórias, né? Alguns sonas fazem um trajeto e esse trajeto de envolver os pontos termina quando a história termina. Agora, eu Ok, não sei se há história cantada, né? Eu sei que tem a contação. Agora, a cantação eu não sei. Mas é uma coisa provocante, depois a gente pode buscar também. E tem mais uma pergunta do Thomas Veloso. Para além do valor científico, qual seria a relevância econômica para Angola? Eu imagino que ele está fazendo a pergunta na questão de consolidar como o Sona como patrimônio imaterial.
Sim, é uma pergunta interessante. Vou começar dizendo assim: a nível do mundo, só há um patrimônio cultural e material, a nível do mundo, né, de base matemática, de acordo com as pesquisas que temos feito, que é o termo técnico é Zhuang, isso é chinês. Conhecimentos e práticas matemáticas com ábaco. Uhum. Ou seja, todo mundo reconhece que o ábaco e as práticas desenvolvidas com ele ou através dele são dos chineses. Então, isso faz com que seja, com que a China, com que a região em que isso surgiu, em que isso se pratica, seja uma região de atração turística. Então, mesmo pode acontecer com os Sona. Pronto. Já sabe que são mesmo da região do leste da população da Angola, mas é preciso valorizá-los mais e divulgá-los mais, é preciso é, é, multiplicar o número de seus executantes, que é um número muito tímido, muito decresceu muito, muito mesmo. Então acho que daí vem, pelo turismo, vem um grande valor econômico dos Sona. Turismo no geral e turismo científico também, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar, né, no nosso Congresso Internacional de Etnomatemática, o ano passado, a explicação de um desenho. Eu conheci um mestre Sona que estava no evento, né, e você que propiciou esse momento para a gente como pesquisador lá no evento. E eu queria falar, que você falasse um pouquinho como que foi preparar esse momento cultural, tradicional, né? E falar um pouco dessa coisa ancestral que eu lembro que você nos comunicou no evento, que a gente não poderia presenciar o mestre Sona desenhando. A gente tinha que esperar ele preparar, né, um desenho para depois nós a chegarmos no desenho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cuidado ancestral na escrita, né, dos desenhos sonas, desse mestre Sona, que é um senhor que nós tiramos até foto com ele, né? É, é há um ritual que se obedece antes da sua execução, da sua construção. É isso que o mestre de Sona exigiu que se fizesse, que se respeitasse antes de construir o desenho. Como disse em momentos anteriores, não é um conhecimento, tradicionalmente, nenhum conhecimento, é um conhecimento que traz hierarquia social, né? Não está ao alcance de todos. Então, penso que tem também algum ritual à volta, não é? Pois garante que o conhecimento seja, digamos assim, resguardado, mantenha-se com a utilidade que ele tem. É um conhecimento de acesso reservado. Sim. Eu lembro que nós ficamos fazendo algumas perguntas. Primeiro, o mestre Sona falava Chokwe, né? E tinha um Sim. intérprete. E eu tentei entender o desenho, porque foi a primeira vez que eu vi um desenho diferente dos livros do Paulo Guedes, do Arthur, e os que tem na internet, né, as imagens. E ele falou: eu não posso falar tudo, eu não posso falar tudo. Então tem uma ligação ancestral, né? E tem alguns personagens naquele desenho que o mestre foi me explicando. E aí eu percebi que nessa trajetória dos desenhos há desafios, né? E que os ciclos de iniciação vão se passando naqueles ciclos a partir do momento que o aprendiz Sona vai vencendo esses desafios, até chegar no último desafio que ele pode ser considerado um mestre Sona. Então,
a ancestralidade é muito forte, né? E essa questão da tradição oral passar aí de geração em geração, né? Tem o intérprete do Mestre Sona era o sobrinho, né? Então acho que tem essa coisa também família, né? Então, Sim. se você pudesse falar mais um pouquinho. É, de facto, essa questão aí da hierarquia, tanto quanto mais habilidades o executante, o jovem que passa pela escola Mukanda, por tempo, né, vai subir na hierarquia. Isto é. Outra questão que tem a ver com a ancestralidade é a associação que se faz dos desenhos, não é? Há várias questões próprias da vivência do povo. Portanto, os desenhos têm o seu significado, cada desenho tem o seu significado. E a partir daí é, é também uma via de comunicação, uma forma de se comunicar. Cada um deles tem o seu significado. Essa é uma parte muito interessante que devemos explorar. Paulo Guedes explorou muito bem, porque ele tinha duas áreas de especialização. Ele era matemático e antropólogo. Assim. Então, essa é uma área muito boa, muito curiosa. Pronto, devemos valorizar. Mas a área que eu trabalho mais é mesmo a educação matemática, pegar Sim, lição. sim. Então, ainda nessa, voltando um pouquinho na questão do currículo, Jorge, há esse movimento, né, na formação de professores para que os SONAS circulem aí nas escolas e nos documentos oficiais de educação, existe alguma proposta de incorporar esses valores culturais? Que eu saiba em concreto, o que saibamos, porque não trabalho nisso sozinho, que saibamos em concreto, não. E nós estamos a trabalhar no sentido mesmo de aproveitar todo um trabalho existente, particularmente do Paulo Gertz, ou Gertz, no sentido e aproveitar também o período que porque estamos a passar, de revisão de manuais escolares, para fundamentarmos cientificamente. Portanto, não é uma proposta, não é uma intenção que resulta meramente da vontade das pessoas e com fundamentos científicos. Então, aproveitamos esse período para fundamentar e conseguirmos eh, eh, ter o SONA no nosso currículo, nos nossos manuais. Portanto, esse trabalho tanto, de introdução é um trabalho que está em curso e num período oportuno. Sim, porque a minha pergunta foi no sentido, porque como a gente está orientando alguns mestrandos, né, no projeto que a gente tem na universidade aí, eu fiquei sabendo que dentro dos documentos oficiais do que a gente chama aqui no Brasil de educação infantil, ensino fundamental 1, se valoriza a língua materna, né? Então, as várias línguas maternas angolanas, né? Então, o choque, que bom, e outras linguagens. Né? Então, por isso veio a minha pergunta, quer dizer, se a gente tem uma proposta encaminhada para, para as línguas maternas, né, talvez a gente pudesse ter aí algo encaminhado nesse sentido de trabalhar a matemática a partir de uma tradição cultural. No artigo SONA, Patrimônio Material, uma abordagem institucionista, já na parte das considerações finais, já vamos fazendo algumas provocações no sentido dos SONA constarem dos manuais escolares. Já essa ideia já existe, já estamos a trabalhar, mas estamos de estudos mais consolidados e ainda bem que há abertura no sentido de receber estudos do gênero por cá.
Tem duas perguntas que eu estou vendo aqui, do Bruno Semar. A pergunta é: há como trabalhar matemática com os sonas sem trazer essa visão eurocêntrica? Sim, sim. Ehm, sim, é precisamente é uma das coisas que nos motiva a trabalhar o sono. Portanto, é evitar, ou pelo menos reduzir a carga de eurocentrismo nos nossos currículos, nos nossos manuais. Sim, no, nos Sona nos encontramos muitos conceitos da matemática convencional, da matemática, digamos, eurocêntrica, e também encontramos a possibilidade de trabalhar esses conceitos nos Sona, né, sem ser simplesmente pela matemática eurocêntrica. Então, se pensarmos desta forma que é possível trabalhar conceitos matemáticos nos Sona, ou seja, as pessoas, os nossos ancestrais já pensaram nisso, vão fazer uma retoma, não é? Sim, é possível reduzir a carga de eurocentricidade nos nossos manuais. Sim. Oi. Esse é o desafio, acho que de todo país, né? Já que o nosso currículo, e principalmente o nosso currículo em matemática, é eurocêntrico, né, Jorge? Bom, tem Sim. mais uma pergunta do professor Guimes, nosso colega. Ele pergunta se os mestres Sona participam da formação nas escolas, se eles vão também para as escolas. Não temos essa experiência, temos essa intenção, mas ainda não há essa participação muito ativa. Eles são muito poucos. Para encontrarmos aquele que esteve na nossa conferência e outros, foi preciso procurar mesmo muito. Preciso procurar muito. Mas a intenção é chegar aí. É chegar aí. É valorizar, né? Trazer esse conhecimento tradicional para a academia. Né? E as pessoas vão aprender que, afinal de contas, muito dos elementos da sua cultura é, e muitos elementos da sua cultura são aproveitados na formação do homem. E aí o Bruno Semar pergunta se há algum estudo sobre. Imagino que é sobre trabalhar sonas sem priorizar essa visão eurocêntrica. Pergunta se há estudos. Se há algum estudo nessa perspectiva de trabalhar sem a visão eurocêntrica com sonas. Trabalhar matemática sem a visão eurocêntrica. Sim, sim, há e continuamos a trabalhar para que haja mais. Para que haja mais. Vamos lá ver. Eh, quando falei de Faville, que fez um software para trabalhar o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, é, portanto, é um conceito, né, da matemática que tem sido trabalhado de maneira eurocêntrica, mas, mas o software e a sua aplicação em escolas italianas mostra que, afinal de contas, é possível e trabalhar sem ser o conceito, né, sem ser aliás, através do sono, portanto, fora da Eurociudade. É possível, há estudos e estamos a trabalhar para que haja mais estudos. É porque dentro desses estudos, né, da etnomatemática, que é uma área que a gente trabalha também, há essa preocupação que o Bruno colocou de trabalhar, ressaltar os valores culturais, né, aqui no caso do Sonas, sem colocar o nosso olhar eurocêntrico. Talvez seja essa provocação aí na pergunta do Bruno, porque às vezes nós estamos chamando de geometria sona, mas geometria é um termo eurocêntrico, né? De origem grega, né? Então talvez seja dentro dos estudos da etnomatemática o que a gente chama de saberes fazeres, né? Ou ticas de matema, quer dizer, não somos nós que vamos atribuir um nome para um conhecimento, um saber fazer matemático. Eu acho que há trabalho, sim, nesse sentido,
Com sonas, eu conheço uma publicação, né, só do Paulo Guedes, na Científica América, que fala um pouco dessa questão ancestral, né? Então, a questão ancestral, a contação de histórias e todos esses movimentos ali nesse processo de desenhar da arte sona se desencadeia um conhecimento, um saber fazer matemático, né? Até envolver todos os pontos sem tirar o dedo da areia, né? Sim, Então, acho que é possível, sim. sim, é possível. É possível. A influência é, tanto, é em duas vias, pelo que eu noto em estudos. É a matemática eurocêntrica a influenciar os SONA e são os SONA a influenciar a matemática eurocêntrica. Exemplo, há uma definição que um autor, acho que de Maine do Canadá, há uma definição de conceitos topológicos que ele apresenta, mas por causa das características do SONA, ele introduz a definição, portanto, o objeto que ele define, ele chama de SONA. O autor chama de SONA. Portanto, foi para lá portanto, a influência nos dois sentidos. Dois sentidos. E o Bruno, novamente, está perguntando se há artigos para indicar, há estudos e os artigos. Eu acho que você está respondendo um pouco com esses, né? E Muito. depois, talvez, a gente possa socializar, né? Mas quem, como você já disse, trouxe primeiro Sonas para a discussão da pesquisa em educação matemática foi o Paulo Guedes, né? E ele encontrou ali em Moçambique um acervo e a partir da curiosidade de saber como se fazia, ele começou a trabalhar e discutir um pouquinho como os sonas poderiam vir para pesquisa, para matemática, e realmente é quem trouxe isso tudo. Mas uma coisa que você falou que me marcou aqui, Jorge, é justamente isso. Como pode um colega nosso, que é o Arthur Powell, dos Estados Unidos, saber mais sonas do que quem está na própria cultura, né? E É, eu vejo isso como resultados mesmo do processo colonial, né? Que é uma sim, coisa que marca muito a África. Então, eu acho que esse resgate, né, deveria ser uma prioridade, né, na formação de professores, como vocês têm feito aí, porque para a gente decolonizar ou descolonizar cada vez mais o nosso currículo e a nossa formação de professores. com Ô, certeza. Bruno, nós podemos disponibilizar a nossa bibliografia aí por sugestão do nosso colega Guimes, por meio da nossa diretoria de estudos afro-raciais da UFO. Então, você pode nos procurar como o NEAB e da Universidade Federal de de Uberlândia, que nós temos um site e tem um e-mail de contato. Nós temos uma publicação que nós fizemos também no CEAP, e temos essas dicas, os livros do Paulo Guedes, da coleção autêntica, Tendências em Educação Matemática, que tem um só sobre isso. E uma preciosidade, que a gente está aí caminhando para o final da nossa live, infelizmente. Opa! Jorge, você está aí? Tá. Tá, O tô. Guimes colocou aqui para gente. Obrigada, Guimes. Olha aí, neab.ufo.br, Bruno. E a gente vai ter muito prazer de trocar mais informações com você, assim como com o Jorge também, que é nosso parceiro já, né, Jorge, da Sim, claro. UFO e Sim. da GEPAFRO. Uma coisa a coleção, o estudo de Fontinha, que tem no Museu do Dundo, né? Então, a gente tem um acervo lá no Museu do Dundo, com, se eu não me engano, pelo que eu li do seu artigo, tem um artigo do Jorge, né, que a gente pode compartilhar, que, se eu não me engano, são 147 sonas diferentes. Acho que é isso. Tem um artigo e temos outros artigos de Forja.
São mais de 280 zona que o 280 que o Fontinha colecionou. Então, isso eu não tive tempo de ir no museu para ver esse acervo, mas eu sei que tem esse acervo lá, e acho que isso já é uma raridade, né? Ter essa coleção de sonas, de tipos sonas, né? Então, eu acho que isso é uma raridade. Então, esse processo, né? Por isso que eu te provoquei, qual foi a motivação? Nesse sentido da gente pensar como descolonizar o currículo, né? A formação do professor e esse trabalho de extensão com as escolas, né? Sim, sim. É algo interessante, é algo que vem trazer à tona, vem resgatar até alguma dignidade das pessoas, não é? Porque a colonização tem disso, não é? É uma cultura a se sobrepor à outra, não é? Então, também tem essa dimensão de resgate de alguma dignidade. Pensar, olha, se faz, afinal de contas, nós também já pensávamos, só que, pronto, não tivemos tempo suficiente para evoluir para uma ciência, portanto, para um conhecimento sistematizado, para um conhecimento científico, mas já fazia. Então, isso é bom, isso é muito. Jorge, vamos encaminhando aqui para o nosso final, e eu queria que você falasse algo que traz aí um pouco da sua identidade angolana, essa vontade de trazer os sonas e palavras finais mesmo. Você fique à vontade para a gente poder ir encerrando a nossa live. Ok. Um, um, nós estamos a fazer estamos a fazer este caminho que estamos. É preciso sempre ter presente o conceito, a ideia básica da matemática, não é? Que é o respeitar a cultura que existe, não é? Já existente, respeitar tanto essa eurocentricidade que está no currículo, não é? Respeitar, considerar, mas também valorizar e respeitar o que é nosso, não é? E daí seguir em frente, né? Fazer coisas no sentido de evoluir, no sentido de ir para frente, no sentido de desenvolver. Então é preciso não perder essas três vertentes, essa combinação de três vertentes. Portanto, desenvolver, considerando a cultura alheia que já existe, e valorizando a nossa. Portanto, é preciso fazê-lo de forma harmoniosa. Não é? Portanto, a ideia é essa, não é rejeitar nada, é construir, é edificar e passar. Vamos pôr no currículo, não vamos, pronto, a nossa parte está feita, estamos a lutar enquanto pesquisadores, fazer a nossa parte e pronto, e vamos deixar isso ao dispor para a reflexão. Agradecer a vocês, já é para agradecer. Agradecer a vocês por isso, a vocês da Universidade Federal da Uberlândia, por essa oportunidade. Agradecer a todos que têm contribuído para que os estudos, a pesquisa seja feita, né? Tanto os colegas de cultura, que muito nos têm ajudado, são conceitos, muitos conceitos que nós não dominávamos e eles vão nos esclarecendo. Tem sido um aprendizado muito interessante. Colegas do setor da cultura, os colegas do museu, os colegas do gabinete de educação. Agradecer os colegas da Escola Superior Pedagógica que têm trabalhado, tanto isso não é um trabalho individual, um trabalho coletivo, tanto graças ao envolvimento de vários colegas estamos a fazer isso. E também agradecer os estudantes, futuros professores que muito se envolvem e os estudantes nas escolas do ensino secundário onde vamos trabalhar. Vamos para frente, estamos a fazer a nossa parte.
Sim, nós que agradecemos a sua fala. Tem uma pergunta rapidinha aqui do Uhum. Thomas Veloso, se o correto é falar sona ou sonas, a questão do plural, né? Ok, o plural é sona e o singular é lusona. Portanto, já se vê aí na pergunta, já se vê alguma eurocentricidade, né? Com O certeza. plural em português faz-se por sufixação, mas nas línguas banto o mais comum é por prefixação. Olha. Então, nós agradecemos, é sempre um aprendizado termos o continente africano no nosso continente, o continente africano no nosso Conversando com o NEAB é um privilégio, portanto, nós agradecemos a sua disponibilidade. Eu sei que está beirando as 11 horas da noite aí em Angola, né? Então, nós te agradecemos também por essa disponibilidade. E em nome do NEAB, e a nossa diretoria de estudos e pesquisas afro-raciais da Universidade Federal de Uberlândia. E nós, os colegas que estão conosco, né, nós vamos continuar com esse projeto Conversando com o NEAB todas as quartas-feiras, às 18h30. E sempre um assunto, um conteúdo para a gente aprender muito e discutir e refletir sobre o nosso papel na educação, mesmo em tempos de pandemia. Então, nós agradecemos quem ficou com a gente até agora, né? E dizer que foi um aprendizado e uma satisfação tê-los conosco e ouvirmos um pouquinho dos sonos angolanos, tá bom? Muito obrigada, então, um grande abraço a todos e vamos esperar o nosso próximo Conversando com o NEAB. Obrigado. Força. Bruno, nós agradecemos as suas perguntas, nós que agradecemos, viu? Sempre muito aprendizado, Pedro. É. Então tá bom. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Força. Tchau, Jorge. Tchau, Cristiano. Tchau, tchau.